Agora a gente vai conversar sobre uma mudança que está acontecendo agora na portabilidade dos planos de saúde. A gente vai saber quem são os novos beneficiados com essas mudanças de regras. A gente vai conversar aqui no estúdio hoje com o Marcos Patulo, que é advogado especializado em direito à saúde. Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bom, Viviane? Também tudo bom? ótimo. Tudo bem. Bem-vindo, até porque muita gente interessada nessa nova mudança, né? Porque diz respeito à maioria dos planos existentes hoje em dia no mercado, né? É verdade. Essa é uma regra muito relevante para os consumidores e vai abranger mais pessoas, né? Então é uma regra que está chamando bastante atenção. Muito comemorada, por isso que vale a pena você ficar bem informado quanto a isso. Vamos tentar entender, então, quem são os novos contemplados com essa mudança? Quem vai ser beneficiado? Isso. Essa talvez tenha sido a regra mais importante, porque antigamente somente os beneficiários de planos individuais e de planos coletivos por adesão podiam fazer portabilidade. Né? Os planos individuais, quando a pessoa contrata, né, diretamente com o plano, e o coletivo por adesão é aquele plano em que o beneficiário contrata através de uma entidade de classe. Né? Hoje, a nova regra de portabilidade abrange também os planos empresariais. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem o plano de saúde em razão de um vínculo de emprego, ou então que ele é sócio de uma empresa, esse plano ele é empresarial, né? Ele tem o vínculo da empresa com o plano. Então, a ANS agora abriu a possibilidade desses beneficiários, que são muitos beneficiários. Dessa pessoa levar esse plano quando sair da empresa, quando for demitido por qualquer razão, ele consegue transformar esse plano num plano individual? Não, na verdade, assim, o que ele consegue fazer é aproveitar as carências que ele já cumpriu nessa contratação. Né? Então, por exemplo, ele tem um plano com a empresa e ele vai poder contratar um novo plano, seja um plano coletivo por adesão, seja um plano empresarial ou até mesmo um plano individual. Sem que ele tenha as carências que já venceram daquele plano que ele já usava. Isso, é isso mesmo. Ah, que interessante. Vamos dar uma olhada nas telas que entraram ali, para a gente ver como era e como fica a partir de agora, para você entender direitinho. Primeiro, quem pode fazer, a gente já colocou, né, nas regras antigas, apenas os beneficiários de planos individuais, familiares ou coletivos por adesão. Isso. E nas regras novas agora, a gente tem todas as modalidades de contratação, tá? Isso. Inclusive os coletivos e empresariais. Perfeito. Agora a gente tem aí uma tabelinha do período limite, como é que era e como está a nova regra. Essa é uma outra regra muito importante, porque antigamente o beneficiário tinha uma janela, né? A gente chamava assim no jargão, né? A janela de portabilidade, quer dizer, do mês de aniversário, ele tinha 120 dias para fazer essa portabilidade e somente nesse período ele podia fazer a portabilidade. Agora não existe mais essa janela. E pode fazer em qualquer momento? Pode fazer a qualquer momento. E isso é muito relevante, porque a gente atendia muita gente que não conseguia efetivar a portabilidade porque não estava nessa janela. Então hoje isso não existe mais, né? Ele pode fazer a qualquer tempo. Tá certo. A gente tem também uma outra telinha para mostrar para vocês, fica muito fácil como era antes e como está agora, para a gente entender direitinho, né? Perfeito. Sobre a portabilidade das carências, falando da compatibilidade de cobertura. O que mudou nesse caso, doutor? Então, antigamente, o plano de destino, né? Isso é uma terminologia importante, no plano de origem, o plano de contratação atual, o plano de destino é o plano para qual ele vai, e antes tinha que ter a mesma segmentação, né? Então, a mesma cobertura. Então, se fosse ambulatorial... Isso, ambulatorial para ambulatorial, hospitalar para hospitalar, ou então se ele tivesse ambulatorial e hospitalar, ele podia ir para outro ambulatorial e hospitalar. Hoje não tem mais essa exigência. Ele pode dar um upgrade, ele pode fazer o que ele quiser. Pode, ele vai cumprir carência para as novas coberturas. Né? Porque ele incluiu só. Isso, porque ele incluiu só, mas ele pode fazer essa portabilidade e aproveitar todas as carências que ele já cumpriu no plano de origem. Tá bom. Nossa, gente, ficou bem mais tranquilo agora, de fato, né? Isso, tem bem mais mobilidade no mercado, justo, né? Mais justo, com certeza. Sem dúvida. As operadoras estão gostando disso? Olha, a gente vai ter que ver como é que isso vai ser recepcionado, porque realmente é uma regra que permite uma maior mobilidade no mercado, permite, por exemplo, que aquele beneficiário que está insatisfeito, né, com a atual contratação, ele pode procurar uma nova operadora no mercado. Então, a gente vai ter que ver como é que isso vai ser operacionalizado, como é que isso vai ser recepcionado pelas operadoras, se vai ser imposto algum entrave para que esse direito seja efetivado. Mas eu acho que é uma regra boa, inclusive, para as operadoras. Assim, abre um leque mais de contratações também, né? Acho que quem prestar um bom serviço e quem satisfazer os beneficiários não vai ter problema com essa regra. Vai ser beneficiado também, Perfeito, né? Claro. Tem também uma mudança na regra com relação ao relatório
fora de compatibilidade, né? Isso, que é isso? A ANS agora ela disponibiliza um campo no site dela, né? Existe o site da ANS, e daí você pode clicar nesse campo e você joga lá o número de registro do produto na ANS, preenche uma série de informações, é um campo bem intuitivo, assim, ele coloca lá os dados do plano atual e isso já mostra quais são os planos compatíveis para os quais ele pode fazer a portabilidade, e isso já gera até um protocolo, né, que notifica que ele quer fazer essa portabilidade, e depois ele pode usar esse protocolo, né, para pedir a portabilidade perante a operadora. Tá. De que forma que os idosos e os desempregados vão ser beneficiados com essa nova regra? Então, é uma boa pergunta. Vou começar pelos desempregados, né, acontece muito de a pessoa ser demitida, né, e ele não conseguir, às vezes, contratar um novo plano no mercado ou ter dificuldade, né, para migrar para uma nova contratação porque tem que cumprir carência. E eu acho que essas pessoas vão ser beneficiadas porque esses planos são normalmente planos empresariais, né? E hoje as regras de portabilidade abrangem esses planos empresariais, então a pessoa que perde o emprego vai ser bastante beneficiada com essa regra para poder contratar um novo plano no mercado. E com relação aos idosos, a gente tem também bastante idosos que estão nos planos coletivos empresariais, né? E também em todas as contratações, né, tem idosos, mas principalmente eu me refiro aqui aos empresariais porque é quem está abarcado agora por essas regras. E os idosos são as pessoas que têm, às vezes, lesões pré-existentes, doenças pré-existentes, então hoje eles vão poder ter um leque de opções no mercado muito maior para que eles possam migrar para planos que atendam os seus interesses, as suas necessidades. Tá. Bom, com relação a valores, então, se o segurado quiser mudar para um plano de maior valor, ele tem todo o direito de fazer isso ou não? Não. Esse é um ponto importante. A resolução diz que o plano tem que ter a faixa de preço igual ou inferior, a faixa de preço, salvo se ele for de empresarial para empresarial. Mas se ele estiver incluindo novas situações dentro do plano, naturalmente ele vai encarecer? Então, não necessariamente. Às vezes ele pode conseguir migrar, porque não é necessariamente o valor expresso, é a faixa de preço, né? Então, se ele for para uma faixa de preço maior, a resolução não dá compatibilidade. Tá. Então, a faixa de preço tem que ser igual ou inferior. Se for de empresarial para empresarial, essa regra não se aplica. Inferior, tudo bem. Então, Inferior, se a pessoa tudo achar bem. que esse plano não está bacana para o orçamento dela, ela pode fazer um downgrade. Pode. Tá certo. Tá bom. Bom, deixa eu ver se tem perguntas do pessoal de casa. Estava perguntando sobre valores, principalmente, a Elisete Pacheco, acho que já ficou claro sobre isso, né? Com relação a partos, a Débora quer saber, por favor, informar como funciona sobre partos. Da mesma forma do que qualquer outra carência que já está vencida. Isso, se o plano atual tiver cobertura para obstetrícia, ela vai poder fazer a portabilidade normal sem cumprir carência para parto. Agora, se o plano atual não tiver cobertura para obstetrícia e ela fizer essa portabilidade e incluir essa cobertura para obstetrícia, vai ter que cobrir os 300 dias de carência. Tá certo. Gente, super importante esse assunto, por isso que a gente trouxe para você em mais um momento de prestação de serviço aqui do Revista da Cidade. Vamos ficar super atentos que essas mudanças podem beneficiar muitas pessoas, inclusive a você, tá bom? Então quero agradecer ao Marcos Patulo, que é advogado especializado em direito à saúde, esteve com a gente para esses esclarecimentos importantes. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Pela presença aqui, até uma próxima, Até mais, tá? até a próxima, obrigado.